E aí, pessoal, bom dia. Primeiramente aí um bom dia especial para todas as mães, né, do Brasil, independente de clube, de ser vascaíno, de ser de outro torcida de outro time. A minha mãe é tricolor, minha esposa é torcedora do Flamengo. Então, independente de clube, hoje que todas tenham um excelente domingo com as suas famílias, que possam aproveitar e curtir aí o seu dia. Galera, também agradecer aí, né? Chegamos à meta de 1.700 inscritos. Agora estamos aí na nossa meta de 1.800. Quem estiver gostando do canal, quiser continuar compartilhando, eu sempre falo, aqui é um canal de resenha. Aqui eu não vou colocar notícia de jogador que está chegando, de SAF, de se aquilo. Eu faço mais uma resenha. Eu comento aquilo que realmente está acontecendo, o que aconteceu como torcedor. E espero que possa estar gostando, que o pessoal esteja gostando. Galera, hoje, como eu comentei no início, né? Como está na capa do vídeo, muito perigoso para o Vasco hoje, né? O Vasco pode ficar numa posição de oitava colocação na tabela, dependendo do jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo, né? Se eles empatarem, o Vasco vencendo o jogo pode alcançar inclusive o Curitiba, que tem 20 pontos, com menos um de saldo. O Vasco também tem menos um de saldo. Então o Vasco igualaria em número de vitórias e passaria no saldo de gols. Porque ganhando, teoricamente, com certeza o Vasco já vai melhorar o saldo do Coritiba. Agora, perdendo, o Vasco também fica numa posição muito difícil. Porque o Corinthians pega o São Paulo, o Santos pega o Bragantino e o Grêmio pega o nosso rival. Vamos colocar que na pior das hipóteses, todo mundo vença. O Vasco inicia o jogo contra o Atlético Paranaense na zona do rebaixamento. Tá, ó, quer ver? Ó? Vou pegar aqui, ó. Ah lá. O Vasco hoje é o 14º. O Santos vencendo, o Grêmio vencendo e o Corinthians vencendo, todos eles passam o Vasco. E o Vasco, como é o último jogo da rodada, inicia a rodada na zona do rebaixamento, em 17º, vencendo, podendo chegar a à oitava colocação. Olha como o campeonato é doido, como esse campeonato é equilibrado, né? E o Vasco aí hoje com a ausência do Paulo Henrique e com a ausência do Barros, né? Ambos estão suspensos, ambos não jogam hoje contra o Atlético. Vamos ver as possíveis escalações. O Vasco, o jogo vai passar na Record, né, pessoal? E na Cazé TV e no Premier, tá? Então o Vasco hoje aí, ó, com alguns... Vamos ver aqui, ó, com o time Léo Jardim, Puma, Rodrigues, no lugar do PH, Cuesta, que realmente barrou o Saldívia, né? Robert Renan e Cuiabano de volta depois de alguns jogos fora. Hugo Moura, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andrés e David. Adson, Andrés e David, eu estou torcendo para dar certo. Independente de ser o David, se não for mal, a gente tem o Spinelli para entrar. Mas eu acho que hoje Adson e Andrés são os melhores pontas que o Vasco pode colocar em campo, tá? Vamos ver aqui. E o time do Atlético, com desfalques, inclusive do Odair Helman, né? Não vem. Vem auxiliar Fábio Moreno. Provável time do Atlético, Santos, né, que jogou aqui no rival, Aguirre, Arthur Dias e Teran. Gilberto, Luiz Gustavo, que é aquele Luiz Gustavo mesmo que jogou no São Paulo, Portilha, João Cruz e Léo Derek. João Cruz é um menino do sub-20, bom jogador, inclusive ele estava até pendurado, com risco de ser suspenso, até a gente chega a um ponto nem de ficar torcendo para os jogadores do rival tomar o cartão, né? Eles perderam o Esquivel e fugiu o nome do outro lateral, Benavides, né? O Benavides e o Esquivel não jogam, e além do atacante Viveiros, que é o artilheiro do campeonato, e também tem o atacante Julimar, que é um jogador que faz bastante gols, ele também está fora. E tem o volante Jadson se recuperando de dores no joelho. Então, quer dizer, o Atlético Paranaense tem uma série de desfalques. O tempo aqui no Rio de Janeiro não está bom, está começando a entrar uma frente fria.
Espero que não atrapalhe na hora do jogo, né? Que não esteja chovendo, ou que se estiver chovendo esteja aquela garoa, não esteja aquela chuva torrencial. Então o Vasco tem condições de vencer o jogo, com todo respeito, o estádio vai estar cheio. O Vasco vencendo, pula, como eu falei, pode pular até para a oitava posição, dependendo do resultado entre Galo e Botafogo. O ideal para a gente é que eles empatem o jogo, que aí ambos vão a 18 pontos, e o Vasco vencendo, o Vasco vai a 20, passa aos dois. Então o campeonato ainda está muito disputado, pois precisa pontuar, porque quem está ali, o Vasco não vencendo pode ir ficar na zona do rebaixamento, e o Vasco ganhando pode ir à oitava colocação. Olha que loucura. Então é isso aí, pessoal. Quem puder aí, estiver gostando do canal, puder continuar se inscrevendo no canal, a gente agradece, tá? E saudações vascaínas. Vou deixar o meu palpite aqui, espero que eu acerte. 2-0 Vasco. Vamos colocar aí um gol do Adson e um gol do David, né? Já que o David está jogando, vamos torcer para ele fazer um gol. Mas obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal. Quem puder, continue se inscrevendo no canal, compartilha, divulga. E vamos aí a nossa meta de 1.800 inscritos, sempre falando do que está acontecendo, sem mentira, sem inventar, sem botar capa aí com possíveis jogadores que a gente sabe que não vão vir para o Vasco. E sempre deixando essa foto de São Januário na esperança de que possa, quem sabe um dia, ter a reforma do estádio. Porque ninguém fala mais da reforma, ninguém comenta mais de nada. Seria muito importante para o Vasco que o presidente Pedrinho consiga, apesar de eu não acreditar, que saia esse potencial construtivo. Galera, fui. Um abraço a todos. Bom domingo.